Olá, povo. Eu sou a Liz, estamos conversando sobre vida profissional. Eu quero contar um pouco de como eu comecei realmente na vida profissional, né? No vídeo passado eu falei sobre a minha evolução na escola, né? As minhas dificuldades, que eu entrei 2 anos atrasado, né, no colégio. E eu tive alguns probleminhas, né? Questão de matemática, desenvolvimento. Mas eu consegui terminar, né? Eu lembro que quando eu tava no final, no penúltimo, né? Então, no segundo ano, né, do colégio, eu queria muito desistir por conta da dificuldade. Era um colégio que era muito longe de casa, era 1h30 para chegar, né? Porque eu não quis estudar próximo de casa, porque os colégios, na minha avaliação, não eram colégios bons que me ajudassem realmente a ter o conteúdo, estudar realmente aquilo que eu queria. Então eu resolvi, né, fazer um mais longo, mas que tivesse ali uma qualidade melhor. Sempre escola pública. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz, porque por mais difícil que era acordar cedo, né, umas 5 horas da manhã, e pegar trânsito para chegar lá no colégio, foi algo realmente muito importante para mim. Eu queria muito desistir no último ano, principalmente por conta da aula de matemática. Eu tive uma professora de matemática, ela marcou muito a minha vida. No último ano, assim, ela falou para minha mãe, olha, a Lisa, ela tem um grande potencial, né? Mas ela é meio voada, ela não consegue prestar atenção, ela tem essa dificuldade, mas ela precisa realmente aprender a lidar com isso. Ela precisa aprender a lidar com essa dificuldade dela, desenvolver isso nela, porque ela vai ser uma grande pessoa se ela conseguir. E assim, eu tento, né, passar para ela, porque assim, eu tive 2 professoras, né, na verdade foram 3 professoras no colégio. A do primeiro ano, ela era uma característica bem engraçada dela, que ela só vestia rosa, só rosa, assim. E já era uma senhora, né, de uma certa idade. E provavelmente já para se aposentar, não sei. E ela vinha, né, de um sistema mais tradicional, de uma outra época, né? Porque quando ela estudou, era um tipo, né, uma característica de alunos, uma maneira diferente. Então ela queria aplicar esse método pra gente. Só que o método não dava certo, porque era outra geração, com outros pensamentos. Ela dividiu, para vocês terem ideia, ela dividiu a sala em céu, purgatório e inferno. Foi assim a minha visão, né? Então, na visão dela, ela separou os melhores, né? Aqueles que têm mais facilidade, que querem realmente aprender. Aqueles que estão no meio termo, que às vezes é presta atenção, às vezes não. E aqueles que não querem nada com a vida e para não atrapalhar, vai ficar lá no fundo mesmo. E quem estava lá, a única, né, que estava lá era eu. Porque é incrível, cara. E são assim, umas coisas assim que acontecem. E falar, por quê? Eu sempre sentei muito na frente, né? Eu sempre sou a segunda. Tem a porta, né? A primeira, a segunda coluna. Eu vou seguir a segunda carteira. Porque eu acho muito mais fácil. É muito melhor porque eu não tô bem na frente e também não tô atrás. Eu tô no lugar que eu consigo conversar com o professor, consigo fazer minhas dúvidas e eu não tô tão em destaque. É perfeito, né? É um lugarzinho assim perfeito. Eu sentava ali nas outras matérias, mas por conta do mapa de sala da aula de matemática, eu tinha que sentar lá no fundão. E eu já, cara, eu já tinha uma dificuldade de matemática. Você me coloca no fundo, a situação é ir ladeira abaixo. E pior, assim, né? E as contas não eram tão difíceis. Era questão de... Por conta que eu não tinha matemática básica, então a situação só piorava. E na época eu não tinha acesso à internet para poder estudar, eu não tinha vidinhos aqui no YouTube para poder ver. Eu não tinha eu falei sobre o Khan Academy, que é um site fantástico, com vários cursos maravilhosos e tem a matemática básica desde o início do 1+1 até a mais avançada para realmente estudar em casa, para eu suprir essa dificuldade minha. Por conta disso,
o jeito era só a escola. E não é bem despreparo, eu acho que é a falta de visão da professora, né? Eu lembro que uma vez tinha um rapaz que ele tava no meio ali, né? Ele tava no purgatório, né? E ele tava brincando com um papelzinho, né? Uma bolinha de papel que ele tinha feito. Ficou brincando, né? Tacando pra cima, tacando pra baixo, tacando pra cima. Sabe o que aconteceu? O ventilador, ele bateu, tacou no ventilador, bateu bem na cara da professora. Sem mentira nenhuma, gente. Isso aconteceu em sala de aula. E foi uma coisa... E aí, eu tava atrás, eu vi isso acontecendo, né? A professora surtou. Nossa, ela ficou muito brava. Ela ficou muito, assim, sabe? Ela sem controle nenhum das situações. Ela soltou todo mundo do céu, né? Então, todo mundo que tava na frente. Ela soltou o pessoal do purgatório pra trás. Ficou. E vocês vão ver. Vou chamar seus pais. Porque na época dela, era algo que daria certo. Mas como mudou, né, as gerações e são outras características, né? E aí os alunos começaram a ligar para os pais, ligaram para a diretora para reclamar. A gente ficou bastante tempo trancados na sala de aula, então teve um desses problemas. Teve uma outra vez também que eu surtei dentro da sala de aula, que eu fiquei muito nervosa, porque tinha dado a prova, eu tirei 0, não, eu tirei -1. Sim, eu consegui tirar -1 na prova dela. E você fala, cara, como você consegue tirar -1? Eu errei a data da prova. Poxa, é incrível. Eu tirei -1, gente. Ai, cara, eu lembro essas coisas assim e falo, poxa, que incrível, né? Tirar -1 numa prova de matemática. Ok, marcado ali como, né? Como coisas que eu já fiz na minha vida. Tirar -1 na prova. E eu também já entreguei a prova toda em branco, só com o meu nome, mas eu fiz isso em gestão empresarial, porque eu falei, olha, gente, era questão de presença, né, e a prova. Então eu tinha que assinar a prova por conta da presença, porque o professor não fez. Eu tava, né, com bastante falta. Então eu fui lá por conta do estágio, por conta de vida familiar e coisas que, né, fatores que você não tem controle. Então só coloquei meu nome, entreguei pro professor, ele ficou puta vida comigo, ficou muito bravo. Me marcou com essa professora? Me marcou, mas enfim, são coisas que acontecem. Final dessa professora, que só se vestia de rosa, a diretora veio, brigou com ela, e aí eu falei com a diretora sobre a dificuldade, trocaram a professora, ela saiu. Ai, meu voz tá sumindo. Desculpa, gente. Ela saiu da escola, veio uma outra professora que ficou por 1 ano, que era uma professora mais tranquila, né? Que não fui mal também, né? Mas ela não chegava a ser tão rígida, né? Tão caótica assim comigo. Mas ok, né? E teve essa última do último ano, que ela foi assim muito especial na minha vida,